Olá pessoal, o meu nome é Felipe Neves, eu faço parte da equipe de pesquisa da plataforma Cipoa. Estarei apresentando esse módulo para vocês, que discutirá as dinâmicas e os impactos dos crimes financeiros associados aos crimes ambientais. Os crimes ambientais com frequência alimentam, e por sua vez são alimentados por, crimes financeiros e correlatos, como a corrupção, o pagamento e recebimento de propinas, lavagem de dinheiro e de ativos, fraudes, crimes cibernéticos e sonegação fiscal. Embora a tipificação dos crimes financeiros no sistema jurídico brasileiro, por meio da Lei nº 7.492, de 1986, tenha como foco os ilícitos cometidos contra o sistema financeiro nacional, tais como a gestão fraudulenta de instituições financeiras públicas, negociação de títulos ou valores imobiliários, falsificação e divulgação de informações falsas sobre instituições financeiras, entre outros. No contexto desse curso, usaremos o conceito de crimes financeiros de uma maneira mais abrangente, de modo a abarcar todas as atividades e comportamentos desonestos ou fraudulentos voltados à obtenção de ganhos pessoais. No âmbito internacional, esse tema está ligado a um assunto muito em pauta, os chamados fluxos financeiros ilícitos, ou IFFs, definidos pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico como grandes quantias de dinheiro que são geradas por métodos, incluindo criminosos, de transferência de capital financeiro para fora de um país contra as leis nacionais e ou internacionais. Investigações tanto de órgãos institucionais como a Polícia Federal e o Ministério Público, quanto organizações da sociedade civil, demonstram que há cada vez mais um nexo entre crimes ambientais e crimes financeiros. Esse tema tem ficado mais evidente na mídia, sobretudo por conta da pressão internacional sofrida pelo Brasil por ser permissivo em relação à exportação de produtos provenientes de cadeias ilícitas, principalmente aqueles com origem na região amazônica. Um exemplo de repercussão na mídia é o caso de Roraima, que exportou 194 quilos de ouro à Índia, sem ter nenhuma mina operando legalmente no estado. Conforme exposto na matéria da revista Exame, o garimpo ilegal cresceu tanto que fica difícil ocultá-lo dos registros oficiais e de que há um esquema para fraudar a origem do ouro proveniente de áreas indígenas. Uma das suspeitas é que garimpeiros estejam comprando notas fiscais de uma empresa autorizada a exportar minérios em Roraima, esquentando o ouro extraído ilegalmente e permitindo que seja vendido por preços de mercado mais altos que os preços do mercado clandestino. Cada vez mais, o Brasil tem sido pressionado por atores externos, como a União Europeia, a adotar cadeias produtivas livres de ilícitos ambientais, sobretudo o desmatamento ilegal. São inúmeros os crimes financeiros conectados aos crimes ambientais. Um dos métodos mais conhecidos popularmente é a lavagem de dinheiro, embora compreenda também a lavagem de bens e de valores. No sistema jurídico brasileiro, esse crime é tipificado pela Lei nº 9.613, de 1998. Em linhas gerais, a lavagem de dinheiro é o processo utilizado para maquiar recursos obtidos ilegalmente, ou seja, dar uma aparência de legalidade ao dinheiro que foi adquirido por meios ilegais. No caso dos crimes ambientais, a lavagem de dinheiro ou de bens pode ocorrer para acobertar a origem de lucros obtidos por meio da comercialização de madeira e ouro extraídos ilegalmente, por exemplo. Como mencionado pelo especialista Renato Morgado durante evento organizado pela Cipoa, existe pelo menos 3 tipos de conexão da lavagem de dinheiro, bens ou valores com crimes ambientais. A primeira delas é a lavagem de dinheiro ou de bem proveniente do crime ambiental de forma direta, ou seja, já que o crime ambiental acaba gerando lucros, pode existir um processo de ocultação de dinheiro ou pagamento de propinas, por exemplo, para agentes públicos que, em conluio com agentes públicos ou privados, se beneficiam dos lucros oriundos desses crimes ambientais. Uma segunda categoria compreende a própria lavagem dos bens ambientais. O esquentamento dos bens ambientais é enquadrável como um crime de lavagem. Existe todo um mecanismo de fraude para dar um aspecto de legalidade ao bem que foi extraído ilegalmente. Esse exemplo está claro na Lei 9.613 de 98, quando ela fala em seu primeiro artigo em
ocultar ou dissimular a origem de um bem proveniente de uma infração penal. A terceira categoria de lavagem é quando há dinheiro proveniente de outras atividades criminosas, como, por exemplo, o dinheiro do tráfico de drogas ou dinheiro proveniente de propina que um político recebeu em função de uma ou outra decisão que ele tomou. Esse dinheiro proveniente dessa atividade legal serve para dar viabilidade à cadeia de crimes ambientais, como a compra de imóveis rurais, compra de gado, além do tráfico de drogas citado anteriormente. Dentre a ampla gama de crimes ambientais que se intensificam no Brasil, as práticas criminosas relacionadas à cadeia do ouro especificamente chamam a atenção em função de, por um lado, apresentarem riscos muito baixos para os perpetradores e, por outro, viabilizarem lucros extremamente elevados. Esse descontrole na cadeia econômica do ouro cria as condições ideais para o seu esquentamento e comercialização desenfreada, e vem acompanhado de uma série de práticas ilícitas voltadas ao acobertamento da procedência ilegal do minério. Segundo a lei brasileira, a comercialização do ouro de origem desconhecida, mas associada na primeira comercialização a um processo minerário sem evidências de exploração mineral, é considerado crime de lavagem de ativos previsto no artigo 1 da já mencionada Lei 9.613. Em determinados casos, pode ser também considerado crime de falsidade ideológica, prevista no artigo 299 do Código Penal, dependendo das circunstâncias do delito. Já a comercialização de ouro extraído de áreas não acobertadas por títulos minerários válidos, emitido pela Agência Nacional de Mineração, em terras indígenas e unidades de conservação de proteção integral, pode ser enquadrada como crime de usurpação do patrimônio da União, conforme previsto no artigo 2 da Lei 8.176, de 1991. Com frequência, indivíduos e até mesmo servidores públicos envolvidos em atividades que visam a obtenção de lucro por meio do ouro ilegal também cometem crimes tais como a constituição de organização criminosa, definido pela Lei nº 12.850, de 2013, a corrupção passiva, no artigo 317 do Código Penal, prevaricação, artigo 319 do Código Penal, e advocacia administrativa, artigo 321 do Código Penal. Para o perito criminal Eric Adam, do Núcleo de Gestão Estratégica da DICOR, Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado da Polícia Federal, o Brasil facilita a lavagem de dinheiro com ouro ilegal. Segundo ele, hoje há organizações criminosas que detêm poder econômico e logístico de ter na mão toda a cadeia do ouro, desde o momento em que está no garimpo até joalherias na Europa e nos Estados Unidos. De acordo com uma auditoria realizada pelo Tribunal de Contas da União, no fim de 2018, a Agência Nacional de Mineração foi o segundo órgão federal mais exposto à fraude e à corrupção em todo o país. O estudo, que avaliou o funcionamento de 287 instituições ligadas ao Poder Executivo, concluiu que a Agência Nacional de Mineração não possui estrutura adequada para detectar desvios cometidos por servidores e colaboradores, nem mecanismos destinados a punir eventuais irregularidades na cadeia do ouro. Para ilustrar o que categorizamos, vejamos alguns exemplos emblemáticos de crimes associados à extração e comercialização do ouro extraído ilegalmente. Operação Dilema de Midas, constituição de organização criminosa e produção de documentação ideologicamente falsa. A Operação Dilema de Midas, deflagrada em 2018 pelo Ministério Público Federal e a Polícia Federal, apurou a compra de mais de 611 quilos de ouro de origem clandestina pela empresa Ouro Minas, na filial de Santarém, no Pará. A empresa armazenava permissões de lavra garimpeira válidas e as usava para registrar o ouro garimpado de jazidas ilegais. Segundo o Ministério Público Federal, pelo menos 70 milhões de reais foram registrados ilegalmente pela empresa entre 2015 e 2018. O esquema teria sido facilitado pelo fato de que não há limites para a emissão de permissões de lavra garimpeira. Uma mesma pessoa ou cooperativa pode ser detentora de quantas permissões de lavra conseguir registrar em seu nome. Um dos empresários envolvidos no caso, por exemplo, possuía 66 permissões de lavra garimpeira. Os réus da ação penal apresentada pelo Ministério Público Federal em julho de 2019 responderão por constituição de organização criminosa
e produção de documentação ideologicamente falsa, práticas exercidas com o propósito de adquirir ouro de origem clandestina e acobertar sua procedência, que, segundo o Ministério Público Federal, seria garimpos ilegais ao longo da bacia do rio Tapajós e Jari. No segundo caso, nós temos a Operação Terra de Ninguém. Corrupção envolvida nos servidores da Agência Nacional de Mineração, ou ANM. A Operação Terra de Ninguém, deflagrada pela Polícia Federal em janeiro de 2019, desvendou fortes indícios de corrupção dentro da própria ANM, instituição responsável por fiscalizar todas as atividades de mineração e a gestão dos recursos minerais nacionais, com atribuição de emitir permissões de lava garimpeira. Segundo a Polícia Federal, alguns servidores da agência no estado da Bahia cobravam até R$10 mil em propina para agilizar as licitações de liberação para extração e comércio de ouro em benefício a empresários ligados ao grupo político responsável por suas indicações para o cargo da ANM. A operação cumpriu 22 mandatos de busca e apreensão nas casas dos investigados, que responderam pelos crimes de organização criminosa, corrupção passiva, prevaricação e advocacia administrativa. Pensemos agora nas respostas possíveis a essas cadeiras de crimes. A nível nacional, apesar da extensão deste crime, ainda é comum que agentes da aplicação da lei e outros atores relevantes lidem com os crimes ambientais de maneira excessivamente compartimentalizada. Ou seja, nem sempre adotam uma visão holística que aborde também os crimes financeiros que acompanham e propiciam os crimes de natureza ambiental. Mais recentemente, organizações da sociedade civil, incluindo a plataforma Cipó, vêm desenvolvendo estudos sobre os desafios e as possíveis respostas voltadas à desestruturação das cadeias de criminalidade associadas aos crimes ambientais e aos crimes financeiros que sustentam e, ao mesmo tempo, se alimentam de ilícitos contra o meio ambiente. As medidas propostas incluem a maior transparência, participação social e acesso à justiça e informação em temas ambientais, sistemas mais eficazes de rastreamento e controle das cadeias produtivas, além de atividades voltadas não apenas ao combate, mas também à prevenção de tais delitos. Em dezembro de 2021, a Transparência Internacional Brasil lançou um estudo intitulado Governança Fundiária Frágil, Fraude e Corrupção, um terreno fértil para a grilagem de terra. O estudo esclarece a relação entre a grilagem, o processo de fraudar títulos e invadir terras com o objetivo de apropriar-se indevidamente dessas terras, tanto públicas quanto particulares, e a corrupção. O estudo comenta que, por via de regra, a grilagem envolve diversas fraudes em registros públicos, cadastros de terra, processos de regularização fundiária e demais sistemas de informação da administração pública, que podem ser facilitadas por práticas de corrupção. Em outro exemplo relevante, trazido em outro estudo da Transparência Internacional, se refere à Estratégia Nacional do Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, conhecido pela sigla ENCLA, uma rede formada por entidades dos poderes executivo, legislativo e judiciário, além dos ministérios públicos e associações que visam combater esses crimes. A ENCLA já vem mobilizando em relação aos ilícitos ambientais, sobretudo aqueles que dizem respeito à cadeia do ouro. A nível internacional, existe o GAFI, Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento de Terrorismo, uma entidade intergovernamental estabelecida em 1989 por iniciativa dos países membros da Organização pela Cooperação e Desenvolvimento Econômico e de outros associados. Nos últimos anos, o GAFI tem dedicado maior atenção ao enfrentamento de lavagem de dinheiro relacionado a crimes ambientais. Em meados de 2021, o grupo publicou um estudo sobre os fluxos financeiros e lavagem de dinheiro advindos de ilícitos ambientais, destacando também boas práticas voltadas à coibição dessas cadeias de crimes. Em novembro de 2021, a Comissão Europeia apresentou proposta para impedir a importação de matérias-primas provenientes de áreas de desmatamento. A lista de produtos sujeitos a controle inclui madeira, soja, carne bovina, café, cacau e óleo de palma, além de derivados como chocolates, móveis e itens de couro.
O sistema proposto pela Comissão tem a rastreabilidade como um elemento central, com os produtores sendo obrigados a comunicar as coordenadas geográficas da origem de suas mercadorias. A verificação seria feita pelos próprios Estados-membros da União Europeia, que poderiam suspender a entrada no mercado europeu de matérias-primas e produtos ligados a áreas de desmatamento. Há uma expectativa de que, com maior controle internacional sobre a procedência de produtos advindos de áreas de floresta, também se reduz a margem para fraudes, lavagem, corrupção e outros ilícitos financeiros cometidos para acobertar a origem ilegal de produtos derivados de desmatamento e demais crimes ambientais. Veremos mais detalhes sobre a questão de crimes financeiros, fraude, corrupção, lavagem de dinheiro, na aula ao vivo do especialista Renato Morgado, do Transparência Internacional, no dia 16 de fevereiro, às 18 horas. Até lá. Muito obrigado.